Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momento Coaching pela UpTV. Todas as terças-feiras, às 17 horas, ao vivo. Gostaria de deixar um agradecimento à diretora executiva, Liliana Gonçalves, por acreditar neste projeto e que leva sempre uma mensagem com as nossas vivências e experiências para que as pessoas consigam compartilhar de um conhecimento e de uma felicidade maior nesse nosso programa que leva para a superação. Agora vamos mostrar a nossa pergunta do programa. Quem é o autor dessa frase? Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você. Para participar deste programa, acessem ao portal da UpTV, www.uptv.com.br. O nosso programa de hoje, vamos falar sobre como ter um sucesso de carreira. Para isso, vamos falar sobre vários temas no segundo bloco. No primeiro bloco, tenho a honra de ter a nossa convidada, Simone Osaka, que estará concedendo uma entrevista e no segundo bloco compartilhando das nossas colocações. Simone é psicóloga, coaching, foi diretora de uma grande multinacional por 20 anos. Te agradeço por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Obrigada, Rogério. É um prazer. Então tá bom, Simone. Vamos começar o nosso bate-papo. Não vamos falar que é uma entrevista, mas vamos falar de um bate-papo. Conte um pouco da sua trajetória profissional para esse público que nos assiste, que eu acho que tem muito de coisas interessantes da sua carreira. Bom, eu sou psicóloga, como você disse, né? Eu sempre quis fazer o curso de psicologia, então isso para mim nunca foi uma dúvida. Tem algumas pessoas que no início de carreira têm dúvidas sobre a formação e eu sempre, foi interessante para mim tentar conhecer o outro, né? Então esse era a grande curiosidade. Eu tive consultório durante 8 anos, consultório de psicologia depois de formada, mas eu comecei ao mesmo tempo a atuar em empresa. A gente normalmente, psicólogo, principalmente no início de carreira, entra pela área de recrutamento e seleção, né? Foi por onde eu entrei, e aí depois passei para a área de treinamento, e com o passar dos anos, eu fiquei 28 anos na mesma empresa, eu pude, nessa empresa multinacional, desenvolver conhecimento em diferentes outras áreas. Você era psicóloga nessa empresa? Você pode falar o nome dessa empresa? É a Bridgestone Firestone, aqui de Santo André, da qual eu me orgulho muito, uma empresa excelente, né, que só contribuiu para o meu futuro profissional e tudo mais. Só que assim, quando você sai de uma formação de psicologia, então eu entrei para a área de recrutamento e seleção, justamente é um módulo onde você faz entrevistas, onde você pesquisa mais o ser humano. Mas com a ascensão dentro da empresa, eu sentia falta de conteúdos na área de administração de empresas. Então, percebendo, né, as oportunidades, eu fui fazer vários cursos na GV, em várias faculdades, sempre voltados ao curso de pós-graduação. Fiz o mestrado também em psicologia organizacional. Okay. Depois eu fiz cursos de especialização na área de administração, na área de qualidade, na área de meio ambiente, de segurança ocupacional e depois na área de recursos humanos também. Você então não se reteve só em recursos humanos, você foi por outras áreas. Migrei para outras áreas, porque na área de recursos humanos, os clientes de recursos humanos são de todas as áreas da empresa, são clientes internos normalmente, mas são clientes de todas as áreas. E eu senti a necessidade de conhecer outras áreas para poder oferecer um trabalho de recursos humanos mais rico nesse sentido. E aí, alguns anos depois, uns 18 anos depois, eu tive a oportunidade de ser gerente de sistemas de gestão.
justamente porque eu acabei conhecendo vários sistemas diferenciados. Você trabalhou em tecnologia da informação, você está falando? Não, sistemas de gestão, sistema de gestão. qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. Tá. Então, durante 10 anos, eu tive a oportunidade de certificar a empresa em todos os módulos, ISO 9000, ISO 14000, QS, TS, e os laboratórios e os produtos também via Metro, com uma equipe que, na verdade, essa equipe, ela gerenciava atividades das pessoas dentro dos diferentes departamentos para conseguir fazer as certificações, né? Então você adaptando processos. Então você capacitava pessoas, você treinava pessoas. Nós desenvolvemos ali um núcleo de capacitação com 12 profissionais que davam aulas para os funcionários internamente de coisas específicas que nós precisávamos. E você que fazia a coordenação, você que fazia o gerenciamento de toda essa equipe. E durante 10 anos, então, todos fomos certificados em todos os processos. Ainda também tive a oportunidade de fazer uma coisa que foi fantástica, que foi o sistema de gestão pós-consumo. Então, a devolução dos pneus, no caso, a Bridgestone Firestone é uma indústria de pneus, a devolução do mercado dos pneus para que eles fossem destinados de maneira adequada, a destruição deles. A destruição, uso para energia ou para outro tipo de produto. E hoje é o segundo maior sistema de reciclagem do país. O primeiro são as latinhas de alumínio, a segunda, integrada entre todos os fabricantes, a carcaça de pneus. Legal. E me diz uma coisa, você falou da Bridgestone, que você trabalhou 20 anos lá, né? 20 anos? 28. 28, legal. Uma vida, hein? Uma vida mesmo. E eu sei que você tem outras atividades que você exerce hoje, que você saiu. Mesmo durante o período que eu estava lá, depois dessa área de gestão, fui para a área de recursos humanos, fiquei mais 6 anos quando eu me aposentei e saí. Okay. Mesmo durante esse período, eu já dava aulas, né? Então eu tinha atividades fora, como uma forma de conhecer outras realidades e também manter uma empregabilidade, né? Entendi. Então hoje eu dou aula em MBA, em pós-graduação. Legal. E eu atuo como consultora e como coaching. Opa, você também é coaching? Então. Eu sabia disso. Isso. Nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar em alguns momentos. E a atividade de coaching é uma atividade mais conhecida aqui no Brasil mais recentemente e que não necessariamente tem a ver com formação em psicologia, porque a gente encontra coaches de diferentes formações, não é? E o coach é daqui para frente, não é passado, né? Essa é a grande diferença. Interessante, inclusive, né, para quem é psicólogo, que tem um foco sempre no que aconteceu antes, que é você entender o que está acontecendo hoje e dar um passo para frente de forma bem direcionada e para resultados efetivos a curto prazo, inclusive. Uma pessoa aqui mandou uma mensagem para você explicar bem simplesinho, a gente já sabe, qual é a diferença de psicologia e coaching? Então, psicologia é uma ciência, né? Tem toda uma formação e que você busca, quando você vai fazer uma terapia, no caso, né? Não o curso de psicologia, mas a terapia, que é o que normalmente as pessoas têm mais curiosidade, você busca entender o que aconteceu, a parte emocional, entender o seu passado, para aí tentar solucionar na sua cabeça algumas questões para te impulsionar a agir de maneira diferente. O coaching, ele não tem essa visão. Ele pega o momento atual, como você está hoje, o que você quer. Onde você quer chegar. Aonde você quer chegar. E aí você estabelece todo um cronograma, toda uma série de atividades junto com o seu coach, o coachee, que é a pessoa que buscou o coach, junto com o coach, do que você tem de melhor dentro de você para conseguir desenvolver as habilidades necessárias para chegar naquele ponto que você pretende. Legal, obrigado pela resposta que a pessoa, a pessoa que está nos assistindo perguntou, né? Agora, também o coaching, complementando, ele trabalha também com o emocional mais hoje. Sim. Ele trabalha, né? A gente vê muitas pessoas que nos contratam para fazer trabalhos, né? Que têm dificuldade em fazer apresentações ou sob pressão
não tem um controle emocional, que a gente volta na inteligência emocional, o relacionamento, mas a gente trabalha com técnicas, na verdade, né? E não resolvendo problemas do passado. Na verdade, tem até um caso recente de um coach que eu atendi, um empresário bem conhecido, e que queria melhorar ainda as suas habilidades. E numa das falas, né, durante uma das sessões, né, uma das reuniões que nós tivemos, ele se colocava assim umas 2 ou 3 vezes. Eu sei que eu tenho ainda muitas deficiências, eu sei que eu tenho muitas deficiências, mas eu gostaria de fazer assim. E ele voltava no eu sei que tenho muitas deficiências, ele próprio. Ele estava se julgando, né? Então, nós tivemos que trabalhar isso para ele perceber, porque ele não estava percebendo que ele estava sendo uma barreira para ele naquele momento. As pessoas até nem viam as dificuldades que ele imaginava que ele tinha e que, na verdade, na grande maioria, não eram barreiras para ele executar aquilo que ele precisava executar. Então, essa é uma atividade muito objetiva do coach. Ele identifica e aí usa as técnicas e as ferramentas para fazer com que a pessoa perceba e se posicione de uma maneira diferenciada. Inseguranças todas as pessoas têm, não é? Mas a forma como você lida com isso é que vai ser o diferencial para o seu sucesso ou não. É que muitas vezes, né, eu vejo assim, nos trabalhos que a gente faz, né, face to face, muito próximo, né, que as pessoas são muito exigentes com elas mesmas. E nunca tá bom, nunca tá bom. Hoje, eu conversando com uma pessoa, ela falou, eu quero melhorar a minha oratória. A minha oratória é muito, não é boa, né, não é boa. Eu falei, poxa, e a primeira vez que eu vi a pessoa, né, eu falei, ok, tá bom, vamos iniciar o trabalho. Mas o que as pessoas falam de você? Né? Porque as pessoas veem a sua oratória. Ela falou, não, elas até gostam. Eu falei, as outras gostam, mas você não gosta. Cuidado com o seu julgamento. Você muitas vezes se penaliza por isso. É muito comum, né? É as muito pessoas comum. serem mais exigentes com a gente próprio. É isso aí. Bom, mais uma perguntinha para você, que eu sei que você tem um trabalho especial com uma entidade que você faz, que é um trabalho de superação, e você pulou de cabeça nisso. Isso Me conta essa história. Quando eu saí da empresa, você tem que desenhar um novo futuro, né? Então, o fantástico é que você tem um mundo de possibilidades que você pode fazer. E quando eu estava na empresa, eu acho que muitas pessoas pensam isso, falam assim, não, eu quero fazer algum trabalho voluntário, eu quero fazer alguma coisa em âmbito social, e eu falei, agora é a chance que eu tenho para fazer. Então, hoje, eu comecei como voluntária realmente indo até um abrigo de idosas acamadas, para poder conversar com as idosas, dar beijo, transmitir amor, que foi uma fase fantástica, e aí, naturalmente, eu acabei me envolvendo com a administração e hoje eu faço parte da direção dessa ONG, que é eles vão me matar. Bom, Caminho mas de Ananias, você trabalha já há algum tempo. Caminho de Ananias, Sim. Instituição Assistencial Casa do Caminho de Ananias, aqui em Santo André, que são 4 unidades, então é um abrigo de idosas, um local onde ficam outro local onde ficam 125 crianças no período contrário à escola, que é de fortalecimento de vínculo dentro da comunidade do Jardim Santo André. Uma outra unidade onde ficam o bazar e tem para vender o que é doado, né? Na verdade, é vendido a título simbólico para o próprio pessoal da comunidade, a R$2, R$3. E na parte de cima tem médico gratuito, dentista, e nutricionista, psicóloga para a comunidade. E uma quarta unidade, que é o nosso salão social, que fica na Andrade Neves, onde são feitas festas, eventos e buffet, para ajudar a manter a casa. Você trabalha na direção dessa... Isso, eu faço parte do grupo diretor. Você está há quanto tempo lá? Há 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Legal. Você me disse que é uma história de superação. Isso, é incrível, porque assim, a dona Terezinha Pafundi, que foi quem fundou e que também até hoje faz parte da direção, ela é vice-presidente, porque se alternam, né, os cargos ali, ela teve um dia a ideia de poder fazer esse abrigo para idosas e buscou um parceiro. Então a gente tem um famoso
empresário que ajuda, que gosta de permanecer com a contribuição. Isso, que ajuda. A casa fica no espaço dele, inclusive, e do nada ela resolveu fazer. Então ela não tinha absolutamente nada. E a gente pode dizer que em 20 anos, eu costumo dizer que é uma história de superação, porque em 20 anos são 4 casas, 125 crianças, 80 famílias e mais 47 idosas acamadas que são atendidas com um nível de excelência espetacular. Que legal. Então, assim, dando qualidade de vida para pessoas em final de um período último da vida, às vezes em alguns momentos que não tiveram nenhuma chance e têm hoje dignidade, e as famílias podem ter a segurança de que estão lá muito bem cuidadas e dando oportunidade para essas crianças estarem no outro período fazendo coisas como aulas de percussão, teatro, informática, desenvolvendo outras habilidades que numa outra circunstância talvez não fosse possível. Então, ela, pela força de vontade dela e dos familiares, porque elas têm uma família bastante grande que sempre trabalhou com isso, eles conseguiram montar um trabalho de muito respeito, de muita segurança, onde as pessoas podem pensar em trabalhar como voluntários de forma orgulhosa, porque faz um resultado incrível. E o interessante nisso tudo, dessa senhora, qual é o nome dela que você falou? Dona Terezinha Pafundi. A gente fala de uma entidade que auxilia. Uhum. Mas se a gente levar para um lado nosso aqui, da sopa de letras, né? Isso é uma liderança nata, incrível, né? Incrível. É uma liderança porque, vê, quantas pessoas ela está contribuindo para que essas pessoas tenham uma vida melhor e, ao mesmo tempo, a capacidade de coordenar pessoas e fazê-las trabalhar de uma forma... com aquele objetivo. A gente costuma, voltando aí para a vida empresarial, né? Porque aquilo é uma empresa sem fins lucrativos, mas precisa sobreviver, tem que ter recursos todo dia, né? Para os funcionários. Os funcionários são funcionários, com CLT e tudo. Então, ela consegue colocar aquele objetivo na mente das pessoas de que é uma atividade de amor aos outros, de tal forma que todo mundo trabalha com esse objetivo. Então, o planejamento estratégico que a gente faz a cada ano e as atividades mês a mês para conseguir chegar nos números que nós precisamos, envolver as pessoas, desenvolver habilidades, tá, na verdade, no fundo, na cabeça dessa líder que vende segurança e confiança de que você vai conseguir fazer se você tiver esse objetivo de fazer, entendeu? E você vê o que você comentou, eu faço questão de algumas vezes puxar isso para as pessoas que estão participando do nosso programa. Você está falando de uma casa, né, onde faz o bem-estar para várias pessoas. Você falou planejamento estratégico. Nós temos planejamento estratégico. E planejamento estratégico é a sopa de letra de muita empresa. Isso. Você está me falando, mas uma casa dessa é uma empresa. Ela precisa de receita, ela tem despesa e tem as pessoas que precisam disso, do serviço, na verdade. Parabéns. Parabéns. Você que desenvolveu o planejamento estratégico, né? Quando eu cheguei já existia mas era de 2006. Então o que nós fizemos foi atualizar, né, o planejamento, envolver mais pessoas. Então nós conseguimos, não fui eu somente, né, outras pessoas, envolver outras pessoas. E então, entre os itens, por exemplo, o planejamento estratégico, um dos objetivos da casa, a gente já sabe que não é para esse ano, porque o planejamento é de 3 anos, a gente pretende construir uma outra unidade para o pessoal que trabalha com as crianças e adolescentes, porque o espaço lá está ficando pequeno, né? Eles são muito ativos e precisa de pelo menos uma quadra, e aquele espaço que nós temos atende, eles ficam bem ali, mas nós já temos a ambição de fazer uma coisa mais confortável, então, para eles. Então, para você conseguir fazer isso, você precisa planejar, porque senão você não consegue fazer. Só que o planejamento dela foi sempre de coração, né? Aquela coisa de eu vou fazer como que eu faço? Executante, né? Sem planejamento. Isso. E agora a gente está tentando fazer. Vamos ver se dá certo dessa vez. Com certeza. Eu espero que dê. Você estando lá, com certeza. Eu vou responder a pergunta de uma pessoa que está participando aqui, para depois a gente chamar o nosso intervalo, e aí a gente vai falar sobre carreiras. É o Jonas. O Jonas fez a seguinte colocação: coaching e psicologia tem muito
muito a ver, porém o coaching é mais para profissional, direcional. Correto? Correto, Jonas. Obrigado pela sua participação. Vamos a um intervalo. Logo, logo voltamos com o próximo bloco. Quando te perguntarem o que é ser brasileiro, diga um povo feliz, muito batalhador, gente forte e firme, que pega no batente e não abre mão do que já conquistou, que cria, que sonha, que entra em campo e faz o seu papel, que vence as fronteiras e tem talento pra ganhar o céu. Eu quero cantar pro mundo inteiro o que é ser brasileiro. Eu quero cantar pro mundo inteiro o que é ser brasileiro. O maior espetáculo da Terra vai acontecer aqui, na nossa casa. E dentro e fora de campo, vamos encantar o mundo com nosso talento e nossa garra. Isso é ser brasileiro. Porque essa é a nossa Copa. Essa é a Copa das Copas. Voltando agora ao nosso bloco de comentar alguns pontos importantes para que as pessoas tenham sucesso na carreira, eu vou começar esse bloco, mas antes eu quero fazer uma pergunta para Simone, da Rita de Suzano. Ela pergunta, qual a maior dificuldade que você encontrou na sua área? Rita, na verdade eu trabalhei em várias áreas, né? A gente sempre vai encontrar dificuldade. O importante é não considerar a dificuldade como um limitante. O importante é a gente considerar aquilo como uma oportunidade. Se aparece como dificuldade, é porque alguma ou conhecimento teórico, ou habilidade, ou atitude sua precisam ser revisadas. Trabalhadas. Então, eu sempre encarei assim as dificuldades que eu tive. Então, eu não tenho nada muito marcante para contar em termos de dificuldade. Porque eu sempre achava aquilo uma coisa interessante para eu conseguir superar. Então, bem no início da carreira, eu tive 28 anos atrás, né? Eu fazia uma atividade onde só eu era mulher, todos os meus pares eram homens. Então, algumas pessoas ainda naquela época tinham mais dificuldades a lidar com mulher. Era um preconceito. Era um preconceito. Mas nunca foi uma dificuldade muito grande para mim, porque eu... o que você pode fazer? Eu era mulher, eu não tinha, esse fato eu não tinha como mudar. Então eu tinha que me apresentar de uma forma mais profissional, com resultados palpáveis. Você se preparou melhor. Me preparei mais. Como acontece com muitas pessoas, é muito comum você ver isso. Pessoas com algumas limitações ou alguma deficiência que superam as outras em muito. São pessoas muito fortes que superam melhor, né? Então, sempre eu lidei dessa situação, essas situações como desafios e oportunidades e não como grandes dificuldades. Então, não tem nada muito assim para destacar. Hoje em dia, né, o grande desafio é eu fazer uma atividade fora de um contexto empresarial. Eu estou prestando serviço a empresários, mas não estou ligada diretamente a uma empresa. Então, é uma atividade nova para mim. Legal. Então, eu estou aprendendo a todo dia e me superando também. Então, tá bom. Obrigado pela resposta. Bom, o nosso tema agora é um bate-papo, onde a gente vai compartilhar com as pessoas que nos assistem sucesso na carreira. Eu tenho uma visão de sucesso na carreira que é a seguinte. Na verdade, a carreira é uma construção. Ela não começa só na escola, e sim, ela começa na escola, atitudes, aprendizados, aonde você vai levando tudo isso para o seu ambiente, aprendendo, acertando, errando e conseguindo. Mas existem alguns pontos que eu vejo que eles são fundamentais para que as pessoas te enxerguem para você poder ter um sucesso de carreira. Porque se você quer sair de um técnico e ser um executivo, você tem todo um caminho a seguir. Então, uma das coisas que eu selecionei, assim, interessante, quero compartilhar com você, é aquelas pessoas que muitas vezes há um tempo atrás, né, hoje eu acho que está mais difícil isso, elas tinham uma visão muito
do negócio, da atividade delas. E quantas vezes eu vi que isso, elas falavam, eu não sou promovida, porque ninguém olha para mim, nada disso, né? Mas elas também não saíam da mesinha dela para olhar o tipo de problemas que ocorriam, o que estava acontecendo na empresa. E a gente chama isso de visão panorâmica, visão do processo. Você acha que isso é importante numa atividade? Ela é importante tanto se a pessoa quiser se manter como técnico, quanto se ele quiser uma promoção para uma gestão, né? Porque, na verdade, hoje em dia, cada vez mais se exige do profissional uma visão sistêmica. Então, é importante o técnico, aquela pessoa que vai fazer aquele trabalho para qual ele foi contratado para fazer, mas quanto mais ele agregar de valor àquela atividade e quanto mais ele entender o que está se passando em volta dele, o que o cliente interno dele espera, o que o cliente externo espera, como está indo a saúde do negócio, ele abre oportunidades de encontrar novas soluções. É entendimento do negócio. É entendimento do negócio. Ele não tenta buscar a forma dele de entender, cada um entende, tem a sua forma de busca, né? Se a empresa fornece isso, porque algumas empresas hoje já estão estruturadas para que as pessoas consigam ter uma visão mais ampla. Às vezes um desenho de processo. Isso, por exemplo. Se não, ele tem que procurar a forma dele de entender mais coisas para poder, isso certamente vai contribuir para a atividade dele. À medida em que a atividade dele ele for desempenhando com novos recursos, com outras alternativas de solução, ele se torna visível naturalmente. E é importante o seguinte, né, que muitas vezes a pessoa se restringia àquela área dele e ele não interagia com outras áreas, né? E isso limita ele. Limita Ok. Seguindo nessa linha, identificar problemas e implicações. Eu vou voltar um pouquinho, né? Sou cabelinho branco, então muitas vezes eu vi o seguinte: olha, esse problema não é meu. Eu fiz minha parte. Eu já fiz a minha parte. E não visualizava as implicações que ocorriam nisso, né? Que isso poderia trazer. O que acontecia? Corria para a sala do chefe, ou do gerente, do diretor, está ocorrendo esse problema. Hoje, a postura não é mais essa. Hoje a postura é, você identificou um problema, o que você pode, qual a amplitude desse problema, o que ele vai causar? É você medir isso. A partir desse momento, você está tomando conhecimento de outras áreas e qual é o tipo de gravidade do problema. Você se deparou com isso, de pessoas que se isolavam, esse problema não é meu, ou outras pessoas iam em busca de soluções, identificar problemas? É comum, independente da época, né? Porque é isso que diferencia um líder de uma pessoa... Ele começa a se formar um líder nesse momento. Que se coloca acomodado na situação. Você, falando como um diretor, né? Não tem coisa mais fantástica para um diretor de você ver uma pessoa que trabalha contigo sentar na sua frente para te trazer uma dificuldade, um problema, uma oportunidade de melhoria com a situação já analisada. Então, em algumas vezes, até você precisa reanalisar aquilo, talvez o trabalho ainda precise de mais profundidade, mas quando você vê que uma pessoa senta ali, olha, está acontecendo tal situação, eu já entendi que ocorre por estas razões, já tomei uma medida, se é uma coisa que tem a ver com o âmbito de atuação da pessoa, para conter esse problema, e tem estas e estas alternativas. A pessoa, o diretor dá uma tranquilidade de que aquela pessoa está procurando junto com ele resolver e não transferir para o diretor ou transferir para o gerente o poder da solução. Com certeza, você como diretora lá da você se deparou com isso. E com os dois casos, com pessoas que vêm já com a análise feita e que depois, que eu mal precisaria retocar,
em situações que precisariam então voltar e ser revisados, e pessoas que são só alarmistas, que chegam para quer ser o primeiro a te contar o problema, mas não tem envolvimento com a solução. Então, Simone, eu queria te perguntar uma coisa. Você como uma executiva, você foi uma executiva, né? Quando você se depara com uma pessoa que analisa o problema, identifica qual é o risco desse problema, possíveis alternativas de solução, como você pensava sobre essa pessoa? É uma pessoa que já é considerada, pelo grau de maturidade profissional que demonstra, né, uma possível pessoa para a sucessão. Entendeu? Okay. Ou se ainda não tem um cargo de liderança, para ser exposto numa atividade de liderança onde ele possa exercitar essa mesma característica em outros momentos. E é uma alegria enorme para um líder que encontra pessoas assim, porque o papel principal do líder é desenvolver pessoas. E quando você encontra pessoas que querem se desenvolver de fato, né, não só tem a vontade de ser gerente, mas eu quero ser um bom gerente, eu quero ser um bom diretor, eu quero aprender, é muito bom, porque você vai passando e ele vai assimilando aquelas coisas todas. E o interessante nessa tua experiência, né, é que eu vejo assim, quando eu também trabalhei numa montadora, o que eu senti é o seguinte: quando você chega a um ponto de ser promovido ou ter um cargo, você já está preparado. E não você vai ser preparado. É o contrário, normalmente é o contrário do que as pessoas imaginam. Então, as pessoas que nos assistem, veja bem, é muito claro quando a gente trabalha com coaching, que fala assim, você quer fazer uma sucessão, você quer uma promoção, você tem que trabalhar mais, você tem que investir mais em você. Você tem que trazer soluções para a empresa, para o seu diretor. Porque quando chegar ao ponto de ter uma oportunidade, você já estava relativamente preparado. Isso. Depois você vai desenvolver várias outras coisas que você só consegue desenvolver tendo a responsabilidade efetiva sobre o projeto. Mas é um negócio, né? Muito dificilmente vão colocar ali nas mãos de uma pessoa totalmente despreparada decisões, não é? Então ele tem que demonstrar ao longo do caminho que tem esse discernimento e que consegue, a empresa pode investir que ele vai conseguir crescer. Eu vou citar um exemplo bem rapidinho de um caso que eu trabalhei numa construtora e tinha um financeiro que dizia para mim, eu não entendo o que eu devo mostrar para o dono da empresa. Todo o relatório que eu levo de prestação de contas, tá bom. Ele não consegue entender. Eu falei, tá bom, nós temos que inverter, nós temos que entender como ele entende, qual é o entendimento dele dos números. Aí eu falei, vamos trabalhar nisso? Uma folha, não mais que isso. Aí ele falou, pô, não dá. Eu falei, você leva 10 folhas, uma pessoa que é um dono da empresa não consegue ver, não tem tempo para isso. Se ele quer detalhe, você tem porque você montou aquela folha. Então, o primeiro relatório que nós levamos foi muito interessante, foi gratificante. Aquilo que você falou, é muito legal quando a pessoa reconhece que o trabalho está bom, né? Eu falei, você entra, coloca a folha e deixa ele ler. Não explica. Ele vai perguntar. Ele pegou, olhou para ele, olhou para mim e falou, gostei. Eu sei que eu não vou ter dinheiro essa semana. Eu vou ter que, se eu for pegar dinheiro para fazer a folha, eu vou ter que pagar tanto de juros. Eu tenho um banco com uma taxa, outro banco com outra taxa. Gostei, ficou muito bom. O rapaz ficou extremamente feliz, o dono também. Então, a gente precisa inovar, a gente precisa entender. Quem faz o detalhe e trabalha com o dono da empresa tem que entender que a cabeça dele funciona diferente. O importante é você ter o detalhe se você precisar acessar a informação. Mas, normalmente, o principal gestor, ele vê a situação macro e ele só vai aprofundar naquele item que merece preocupação, que ele tem dúvida. Ok. Vamos falar de um outro assunto aqui que eu acho importante. Habilidades em relação interpessoais.
Você vê que isso é importante? A gente vê muitas pessoas que têm dificuldade em se relacionar, ou às vezes assim, é uma pessoa muito alegre, conhece muitas pessoas, sai, tem uma atividade social bastante intensa, mas na empresa, essa habilidade interpessoal, ela requer que você saiba ouvir e fale no momento adequado, da maneira adequada. É você estabelecer vínculos. Então, você vê pessoas que tecnicamente são muito bons, que têm conhecimentos teóricos interessantes, mas que não conseguem se manter ou não conseguem crescer na carreira por dificuldades de relacionamento interpessoal. Então você está me dizendo aqui, a gente está compartilhando, que esse é um ponto muito importante na construção de uma carreira. A pessoa tem que ter um bom relacionamento. Tem que fazer seus parceiros internos. Porque um diretor como você foi, um gerente, eles olham tudo isso, eles não olham só a parte técnica. Tem uma coisa que eu li muito interessante, que é a seguinte: quando você quer crescer, se você ficar só focado na técnica, a sua admiração está limitada. Agora, se você tem uma interlocução com todas as pessoas de uma forma agradável, que sabe se relacionar, você é admirado por isso também. Você é visto. E algumas pessoas, as pessoas que têm são muito técnicos, assim, pouco voltado para o relacionamento, costumam dizer assim: eu não sou político. Eu não sou político. Mas é um entendimento errado. É um entendimento errado da situação. Porque aquela pessoa, de alguma forma, está sendo beneficiada, porque tem um relacionamento com o chefe, ou porque... nós não estamos falando desse tipo de relacionamento interpessoal. Nós estamos falando de realmente você construir vínculos de parceria fortes com seus pares, com seus liderados, com seus superiores e, eventualmente, dependendo da empresa, até com pessoas fora do âmbito nacional, internacional. Porque quando surgir alguma dúvida ou tiver alguma necessidade, essas pessoas serão suas referências no momento de alguma decisão com relação a uma promoção, com relação a um novo desafio, porque a gente foca muito na promoção, né? Eu quero ser gerente, depois diretor, depois presidente. Mas você também se desenvolve profissionalmente pegando projetos novos, importantes para a empresa, projetos diferenciados, que fazem com que você cresça como profissional e como pessoa. E se você não tiver pares, não tiver parceiros que entendam as suas qualidades, porque defeitos e qualidades todos temos. Então, se você não conseguir construir isso, vai ser mais difícil. Vai dizer que não consegue? Pode até vir a conseguir ter um progresso, mas vai ser mais penoso. Desculpa. Uma das coisas que você falou, né? Novos projetos. Eu tenho uma pessoa que faz coaching comigo e outro dia ela foi, na empresa que ela está, se abriu uma nova área. E a empresa não tinha essa área. É uma empresa pequena. E o dono da empresa falou: eu quero que você estruture essa área. E ela não se sentiu confortável, achando que aquilo vai me dar mais trabalho, não sei o quê, né? Foi a visão dela. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: eu falei, imagina que você foi para uma empresa grande. Não tem nada errado, está tudo certo. Você aprenderia como estruturar uma área? Você iria pesquisar? Você iria montar um orçamento para essa área? O que você pode oferecer para o seu cliente? Ela falou: não. Aí está o seu crescimento. Porque você vai levar isso, você pode um dia falar: eu estruturei uma área tal em tal empresa. E isso é seu, não é da empresa, porque está na sua cabeça. É aí que você ganha as competências e você se destaca para uma carreira de sucesso. Comigo, pessoalmente, aconteceu uma coisa muito parecida. Quando eu saí da área de recursos humanos, porque eu fui recursos humanos, entrei pela área de recrutamento, depois eu fui para a área de sistemas da qualidade, depois voltei para recursos humanos. Quando eu passei para a área de sistemas da qualidade, era uma área nova que não existia. Então, houve uma primeira, eu não sabia nem que eles estavam montando essa área, houve a primeira indicação de uma moça que era minha subordinada, eu era a chefia da área em recursos humanos, ela era minha subordinada, uma pessoa com potencial bom, inclusive. Só que não fui eu que fiz a indicação, porque eu estava
rodando entre os diretores essa possibilidade. E ela ficou sabendo antes mesmo de que eu ficasse sabendo. E assim que ela soube, ela veio falar comigo que ela não achava justo da minha parte indicá-la, não tinha sido eu, para uma atividade sem estrutura nenhuma. E aí ela, sem nenhum tipo de estrutura, que ela ia ter dificuldade, você estava querendo queimá-la. E aí eu falei, não, você me desculpe, primeiro, não fui eu que te indiquei, porque ninguém me perguntou nenhuma referência, eu até te indicaria realmente. E segundo, uma oportunidade única, olha que coisa que está acontecendo, né? Você veja bem, aí eu coloquei todas as qualidades, ela ficou muito brava, assim. Aí, logo depois, os diretores chegaram à conclusão de que precisaria de uma pessoa de nível gerencial para desenvolver essa atividade, por causa do escopo que eles iam fazer. E eu fui chamada, aí eu obviamente aceitei, e aí depois, a partir disso que eu virei diretora e depois diretora de recursos humanos. Então, as oportunidades acontecem, a gente tem que se mostrar aberto, não ter medo de encarar. Eu não sei, vou atrás, vou buscar, é técnica, é conceitual. É conhecimento, eu leio livro, eu faço curso, converso com outros profissionais que sabem fazer. É habilidade, eu arrumo uma forma de desenvolver. Hoje tem os coaches que ajudam a fazer isso, que naquele tempo não tinha. É a atitude, na verdade, ela é um fruto da soma de conhecimento técnico e de habilidade. Você só se comporta com aquilo que você já tem adquirido. Então, isso é muito importante, a pessoa tem que se abrir para isso. Eu acho que em cima desse exemplo que você deu, dessa pessoa, eu acho que muitas pessoas, às vezes, se inibem em abraçar algumas causas que podem levá-las a um degrau maior na carreira. É a insegurança por não ter o conhecimento. Só que elas esquecem, ou não têm a visão com clareza, do seguinte, a pessoa que te colocou lá também sabe que você não sabe. É isso. Então, ele sabe que você não sabe, ele sabe que você vai investir em aprender e estruturar, e ao mesmo tempo, se você errar, ele vai estar ao seu lado, compartilhando com isso. E essas pessoas não veem isso, elas têm uma insegurança muito grande, né? O que não precisa ter, né? Tem que entender que é o momento do crescimento. É o que eu costumo dizer, a insegurança todas as pessoas têm. O que você faz com ela é que é a questão. Se você compreende que você está inseguro porque você tem um conhecimento técnico baixo, coloca essa segurança sentadinha do teu lado, vai buscar o conhecimento, você supera. É a atividade de superação. Você supera isso e você consegue fazer. Aí tem que controlar aquela sua autocrítica, de sempre achar que você tinha que ser mais perfeito do que a maioria das pessoas. Mas são os grandes momentos que a gente tem na vida de melhoria, de crescimento. Um outro item que eu queria compartilhar com você é a organização do trabalho e planejamento. Você que passou por várias áreas, né? Você sabe que é importante a organização do trabalho e o planejamento. Eu vou citar um caso que eu tive que foi muito interessante e infelizmente não deu certo. Uma pessoa que estava sendo preparada para a liderança, ela era técnica, mas estava sendo preparada para a liderança, mas ela não tinha o entendimento que para liderança ela tinha que começar a fazer um trabalho de planejamento que é diferente da execução do trabalho técnico. E ela começou a se voltar contra a empresa, que não precisava daquilo. E eram números indicativos que eram super importantes para a tomada de decisão. Quer dizer, ela estava sendo preparada para que fizesse isso e ela falou, eu não vou fazer isso. Eu falei, não faz sentido isso, né? Então, é esse entendimento que as pessoas têm que ter, que quando você começa a mudar de áreas ou coordenar times, você não tem mais só aquela função técnica, você tem relatórios, você tem planejamento, você começa a construir outras coisas. Imagina você como diretora de RH, o que você... Na verdade, assim, toda atividade, independente da atividade, tem
você faz uma série de coisas que você não gostaria de fazer, porque são burocráticas, não é? E uma parte pequena das coisas é aquela parte muito gostosa que você adora fazer. Então, ao líder cabe você conseguir fazer balancear essas coisas para que você consiga dedicar mais tempo para aquilo que é o core, que é gostoso de fazer e que dê resultado. Contudo, o planejamento é fundamental. Então, para as pessoas que ainda não têm cargo de liderança sobre essas pessoas, mesmo que seja coordenação, né, é importante que você faça na sua própria vida o planejamento hoje, tá? Porque você exercitando o planejamento para as atividades que você tem, formalizando realmente, você fazendo aquele planejamento ideal, e já vai ser uma coisa natural em você. Quando você migrar para uma atividade maior, com uma abrangência maior, naturalmente você vai buscar isso, porque certamente traz o resultado mais rapidamente, inclusive, porque você pensou em todos os passos, em tudo que você precisaria fazer para atingir o objetivo. Legal. Você, em muitos momentos na sua carreira, você foi uma líder e você hoje é uma líder. Você acha que um líder precisa ser flexível? Completamente. Porque muitas ações inesperadas, muitas coisas inesperadas acontecem. Se a gente já vai para situações com pré-concebido, com um preconceito a respeito do que é o certo e errado para aquela situação, você acaba limitando soluções criativas, inclusive. Então, é muito importante poder ouvir todas as pessoas de mente aberta, né? O que as pessoas têm para dizer, mesmo que você ache que o que ele vai dizer você já sabe, não ouça e tente tirar de cada uma das coisas alguma contribuição, porque sempre tem. Sempre tem. E aí você constrói uma alternativa de solução muito mais fortalecida. E você tem a equipe engajada com você? Engajada, todos comprometidos. Em umas questões de negociação, por exemplo. Quando tem momentos de negociação, o pessoal que trabalha em área de compras ou outros que exigem a negociação, relacionamentos com o sindicato, né? Você constrói alternativas muito interessantes a partir do momento que você tem os seus objetivos, obviamente, né? Mas ele, do outro lado, também tem os dele. Então, você só consegue chegar numa coisa harmoniosa quando você realmente consegue ouvir, entender e buscar dali alguma coisa que seja convergente. Você falou ouvir. Ouvir. As pessoas muitas vezes interrompem, deixa a pessoa falar até o final. Isso. Legal, Simone. Quero te agradecer. Obrigada, por esse bate-papo maravilhoso, por relatar toda essa tua experiência. Muito obrigado. Quero te convidar para outros programas, Pode tá bom? Pode contar comigo. Obrigada a todos. Ok. Agora vamos ver quem que escreveu, de quem é aquela frase do nosso início de programa. Cynthia Kersey. Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você. Olha a força que tem essa frase. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa. Agradeço a todos que participaram, todos que compartilharam com a gente do nosso programa. Na próxima terça-feira estaremos aqui. Muito obrigado a todos e uma boa tarde a todos. Um abraço.